E aí pessoal, aqui é o Caio César, analista da Mercúrios. Bora falar de Eigenlayer. Será que esse vai ser o melhor airdrop para 2024? Então a questão aqui é que a Eigenlayer acaba sendo um protocolo que vai demandar um maior volume de recursos, ou seja, você precisa ter um pouco mais de dinheiro em comparação, por exemplo, com a interação numa rede como a ZK-Sync, tá? Em termos de tempo é bem tranquilo, porque as operações vão levar aí no máximo 10 minutos, tá? Se a rede estiver um pouco mais congestionada. Agora, a vantagem de você entrar para um airdrop desse é que você pode acabar concorrendo não só a uma possível recompensa da própria Eigenlayer, mas também de plataformas parceiras, como a gente vai falar aqui no vídeo. Além disso, tem uma outra vantagem quando nós olhamos para a Eigenlayer, que é a questão do financiamento. Então, um protocolo muito bem capitalizado, levantou 64 milhões e meio de dólares e por isso ele tem bastante perna aí, tanto para se desenvolver, quanto para desenvolver incentivos, fomentar o ecossistema de parceiros. Então, ele pode ser sim um airdrop bem grande e por isso mesmo vale a pena você ficar de olho. Então, quais são esses possíveis airdrops que podem estar relacionados diretamente ou indiretamente com a Eigenlayer? Bom, o primeiro deles é a Swell, ela é um protocolo de Liquid Stake, então para quem já está familiarizado com a Lido, né, um assunto que a gente já falou bastante aqui no canal, inclusive, né, é um case aí que a gente gosta bastante, a Swell é um protocolo também de Liquid Staking e bastante gente acaba colocando esse Ether tokenizado pela Swell dentro da Eigenlayer, então acaba sendo aí um combo que você pode fazer. Outro exemplo interessante chama Etherfi. O Etherfi ele já vai e dá um passo adicional de uma forma que você não precisa comprar, né, fazer, por exemplo, o depósito do seu Ether para pegar esse token de Liquid Staking, você já pode depositar direto o Ether, receber o token de Liquid Staking e você já está dentro da Eigenlayer automaticamente. Então é um processo que acaba sendo muito interessante, porque você economiza com gas, né, economiza com as taxas e ao mesmo tempo você concorre tanto dentro da Etherfi, né, os pontos da própria Etherfi, quanto também dentro da Eigenlayer. Então você tem um combo aí bem interessante e bem prático. Finalmente, outra opção possível é a da Kelp DAO. Ela já vai por um caminho totalmente diferente, né, mas também bem interessante. Ela já tem uma lista de tokens parceiros que você pode depositar, como o ETHX, né, ETHX, que é da Stader, uma plataforma concorrente da Lido aí, relativamente bem conhecida. Então você pega esse token e deposita ele dentro da Eigenlayer por dentro da Kelp DAO. Então você tem aí pelo menos 3 possíveis airdrops e que ao mesmo tempo também te dão 3 possíveis caminhos para você entrar na Eigenlayer. E com toda essa narrativa de restaking da Eigenlayer, você ainda tem outros projetos que podem surgir. Um exemplo recente é o da Outlayer, um projeto que une tanto restaking quanto rollups. A ideia da Eigenlayer é um pouco abstrata, então eu vou tentar simplificar ao máximo aqui. É um protocolo onde você pode depositar ETH ou os Liquid Staking Tokens, né, os LSTs. Com isso, você contribui para compartilhar a segurança econômica da Ethereum para diferentes aplicações de infraestrutura. E, em troca, você vai receber recompensas por isso. Como vocês estão vendo no diagrama, né, essa parte final, né, a base ali, o AVS, é justamente a aplicação que vai ser protegida, né, por essa segurança econômica. Então você tem uma escada aí, você começa na Ethereum, passa pela Eigenlayer, pode envolver tanto o ETH quanto o Liquid Staking Token, e aí você tem na ponta final a aplicação. Pode ser um oráculo, uma rede, qualquer coisa nesse sentido. Quais riscos que você precisa considerar com relação à Eigenlayer? Bom, para começar, os tokens que você pode depositar na Eigenlayer em geral são bem novos, né? Então a questão dos airdrops também acaba te levando a querer depositar tokens novos, né? E naturalmente eles foram menos testados, passaram por menos auditorias. Outra coisa é que você acaba entrando no chamado Money Lego, né? Então você vai ter várias camadas envolvidas aí. Você tem a camada Eigenlayer, você tem a camada desses Liquid Staking Tokens, você tem toda uma série de contratos, todos muito novos. E se alguma parte dessa cadeia, né, dessas operações que estão ficando encadeadas quebrar, você pode ter aí perdas muito severas no capital que você colocou, tá? Finalmente, já pegando esse gancho também, a própria Eigenlayer é nova e a própria ideia de restaking, que praticamente surgiu com ela, é ainda mais nova. Então você tem aí uma estrutura que pode não se justificar no futuro, pode não se sustentar, e você precisa ficar de olho para entender esse mercado também, uma vez que você começa a se expor a ele. Então qual que é a primeira possibilidade que você tem? A primeira possibilidade é você fazer um depósito direto de um Liquid Staking Token. Aqui no caso, eu estou mostrando a Swell. Como eu comentei, né, você acaba sendo muitas vezes empurrado para projetos mais novos, né? Então aqui tem o site da Swell. Não tem muito segredo, você conecta a carteira, que no caso eu estou utilizando a Reb, mas poderia ser a MetaMask, tá? Não tem muita diferença na usabilidade.
E quando você conecta a carteira, se você tiver saldo em ETH, você consegue transformar esse saldo no token da Swell, que pode ser depositado na Eigenlayer, mas desde que ela esteja com a janela aberta para isso, tá bom? Então aqui eu estou mostrando, né? É uma tela bem tranquila, você coloca a quantidade ali, deixa um pouco para poder pagar as taxas, né? E confirma a operação, tá? Eu não vou confirmar aqui, mas é só para vocês terem uma noção de como funciona, tá? Então você vai acessar o site da Eigenlayer, né? E uma vez tendo o token aí de interesse, você pode fazer o depósito se a janela estiver aberta e o teto não tiver sido atingido ainda. Então você tem ali um limite que precisa ser respeitado, e isso é bastante importante para que você possa se programar, inclusive para poder pagar as taxas caso fique muito acirrado, tá bom? Então vocês estão vendo aqui processo bem parecido com a Swell, só que você já precisa ter o token para depositar. Então você conecta a sua carteira, no caso aqui eu estou usando a Reb, mas você pode usar a MetaMask também. Você vai fazer a conexão e tendo a opção para depositar, você vai perceber que quando você clica no Liquid Staking Token desejado, ao contrário do que vai aparecer aqui no vídeo, você tem a opção de determinar quanto você quer depositar e aí você faz as aprovações, tá? Lembrando que então você vai ter 3 aprovações, você precisa pagar a taxa 3 vezes na Swell e 2 vezes na Eigenlayer, porque você aprova o gasto com o token e depois você paga a operação em si. Tá? Sobre essa questão das taxas, uma dica que eu dou é você utilizar o Etherscan. Na parte superior esquerda você tem o valor ali em GIWAY, né, que está sendo cobrado, e você consegue ver um verdadeiro mapa de calor. Você consegue ver o dia, a hora, quanto estava sendo cobrado. Isso te dá uma noção, por exemplo, de que os finais de semana, ou de repente algum período na madrugada é mais tranquilo em taxas. Você consegue ver as operações na lateral também. Inclusive pode utilizar a operação de NFT que está mostrada para calibrar o que seria o pior cenário, tá? Porque provavelmente não vai passar em termos de custo dessa operação, e com isso você se programa também em relação ao saldo que precisa ser utilizado para pagamento de taxas. E antes de te falar qual é a segunda forma de depositar na Eigenlayer, eu preciso alertar que airdrops não são de graça. E com isso eu quero dizer que airdrops exigem tempo, você precisa ter regularidade, você precisa ter muito cuidado nas transações, senão você acaba perdendo dinheiro, né? Suas chances de lucro dentro desse nicho vão acabar caindo significativamente. Justamente para poder te ajudar, eu desenvolvi o melhor material disponível hoje em língua portuguesa, e você tem acesso a esse material, a esse relatório, clicando no primeiro link na descrição do vídeo. Beleza, então a segunda possibilidade envolve, por exemplo, um projeto parceiro. Aqui eu vou utilizar o Etherfi, tá? Eu acho que ele é o mais amigável, você não vai ter que pensar em qual Liquid Staking Token você vai depositar, você simplesmente acessa ether.fi, né? ether.fi, e você vai ter acesso ao aplicativo, você conecta a sua carteira, e aí lembra bastante os outros processos que eu já mostrei aqui, né? Você vai selecionar o saldo em ETH e vai fazer a conversão. Aqui ele vai te dar ETH, e o legal é que já está dentro da Eigenlayer, então você não precisa fazer mais nada, você só interage com esse protocolo, você vai ter acesso ali a um dashboard, você tem a pontuação também, bem tranquilo de utilizar, tá bom? E é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu reforço, tá, que é um airdrop que exige um volume maior de dinheiro aqui, talvez entrar com um ETH seria o melhor. Eu acho que o mínimo do mínimo seria meio Ether, tá bom? Para não ter aí frustração. Obviamente, quanto mais dinheiro você puder colocar, melhor, tá? E por fim, não tem como saber qual que é o real mínimo para você ganhar alguma coisa, não tem como saber quando que vai sair esse airdrop ou airdrop de qualquer outro protocolo relacionado, mas eu acho que vai ser um dos melhores de 2024. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha e já vai colocando aí nos comentários qual é o outro airdrop que você quer que eu cubra aqui. Até a próxima!